Malcom pode voltar para o Corinthians na metade do ano. Especulação que surgiu nas últimas horas. Já quero descartar de cara qualquer possibilidade de acordo, mas tem informação importante. O atacante de 29 anos de idade, que pertence ao Al Hilal, interessa a um time grande no Catar. E a negociação pode assegurar dinheiro ao Corinthians no mês de julho. Só para lembrar de alguns movimentos recentes de jogadores brasileiros que atuavam nessa região e foram contratados pelo Al Sadd do Catar. Roberto Firmino, que era do Al Ahly, e Claudinho, que pertencia ao Zenit. Hoje o Malcom está avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros, embora tenha sido comprado do Zenit por 60 milhões de euros. O Corinthians tem direito a 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Qualquer negociação envolvendo o Malcom daqui até o fim da carreira e o Corinthians fica com 2,5%. Naquela negociação da ida do Malcom ao Al Hilal, o Corinthians, por exemplo, faturou 7.870 mil reais. Temporada do Malcom na Arábia Saudita de 39 jogos, 9 gols e 11 assistências. Terceira temporada dele na Arábia Saudita. Só para completar, registrar também que o Zenit prometeu aumentar sua proposta pelo Mateuzinho. A primeira oferta ao Corinthians foi de 7 milhões de euros, já recusada. O Zenit deve subir essa oferta para 10 milhões de euros. O Antônio Manuel Souza. Boa noite, Nicola. É negócio dessa mulher falando que o PSG vai investir no Corinthians. Você deve estar se referindo a uma entrevista na Lambara do Alvinegro, né? O que ela diz é que ligou para o Stabile, ou melhor, colocou o Stabile em contato com o pessoal da família real do Catar, que é dona do PSG, enfim, e que o Stabile acabou meio que fazendo pouco caso. São duas coisas, né? Primeiro, não há nenhuma intenção dos dirigentes do Corinthians em transformar o clube em SAF, porque se isso acontecer, o Corinthians deixa de ser comandado por essa galera toda e passa a ter um dono. Depois, imaginar que eu até ouvi o papo, né? Era algo como assim, o pessoal lá do Catar perguntou se tinha um folder do Corinthians. Vocês acham que é assim que acontece? Alguém liga daqui, você tem um folder aí do... Não, você não pode ajudar o Corinthians? Quanto que é a dívida? São 3 bilhões de reais. Quanto dá isso em dólar? São 500 milhões de dólares. Mas você tem algum folder do Corinthians para mandar pra gente? Enfim, cara. O Marcelo Silva fala, Nicola, boa noite. Previsão de desmanche no Timão. Bora explicar em detalhes essa história? O Memphis Depay dificilmente terá seu contrato renovado, tá? Isso é uma informação importante. Embora muita gente tenha usado os seus espaços para, nos últimos dias, falar em intenção de duas empresas em bancarem a permanência do Memphis, que a Esportes da Sorte e a BioID já teriam se colocado à disposição para o pagamento dos salários do Memphis. A verdade é que o Corinthians nega qualquer situação nesse sentido. Conversei com o Osmar Stabile e me assegurou que não existe nenhuma proposta na mesa, mas que o Memphis ainda não definiu qual o valor quer receber para permanecer no Corinthians. Mas ninguém sabe ao certo quando o Memphis volta a jogar. Contra o Peñarol nessa quinta-feira ficou mais difícil. Contra o Atlético no fim de semana pode acontecer. Importante registrar que o Koeman, lá na Holanda, afirmou que quer ver o Memphis jogar nessas 3 rodadas que restam para convocá-lo para a Copa. Então o Memphis é a primeira questão. Ele fica ou não? Hoje está muito mais para o Memphis ir embora do que ficar. Sobre Yuri Alberto. O Yuri está louco para ir embora. E deixou claro isso depois da vitória contra o Bayern, que ele marca o gol. Mas querer não é poder. Querer nem sempre é poder. Ele pode querer ir embora, só que o Corinthians quer 20 milhões de euros pelos 50% a que tem direito. Para o Corinthians conseguir receber 20 milhões de euros tendo 50%, a proposta precisa ser de 40 milhões de euros. Difícil imaginar que alguém apareça com tais cifras. A melhor proposta que já chegou até hoje é uma oferta da Roma de 28 milhões de euros. Cheguei a contar para vocês nessa semana que o Yuri Alberto chegou a se despedir dos colegas de time em janeiro. Na reapresentação do elenco, ele foi para a Itália para tirar o passaporte italiano e para ficar por lá, só que o Corinthians não autorizou a negociação. Diante desse cenário, o Yuri tem seu futuro indefinido. Mateuzinho, primeira proposta do Zenit de 7 milhões de euros foi recusada. O time russo promete uma nova oferta de 10 milhões de euros. A proposta, né, não chegou, e a partir de 10 milhões de euros já dá para começar a imaginar que possa ter alguma coisa. Sobre o Bidon e o André. Esses são 2 alvos antigos de clubes europeus, são monitorados por lá, mas ainda não há nada oficial. Aquela proposta do Milan pelo André foi retirada. Acho que o Corinthians... Acho não. Para mim, o Corinthians errou ao não negociá-lo.
Tem ainda outras alternativas de negócio. Que mais? O Alan, volante que é do Flamengo, está emprestado à Roma. É do Flamengo, está emprestado ao Corinthians. A Roma é a mais nova interessada com a aprovação do Gasperini. Vamos ver como é que essa história termina, mas o Corinthians não tem muito o que fazer. Cobrir a possibilidade de oferta da Roma é algo descartado. Beleza? Combinado? O Kaique tá lembrando que o Kaká não jogou na época do Atlético Paranaense com a camisa do Corinthians, infelizmente. Não jogou como no Corinthians, enfim. O Kaká teve uma passagem muito boa, a primeira dele no Cruzeiro, jogou no Atlético Paranaense, no Corinthians foi uma negação. E tudo no Corinthians para o Kaká deu errado, desde a forma como ele foi contratado, valor alto, 25 milhões de reais, enfim. Mas já contei para vocês no início da live que o Kaká está de mudança em definitivo para o Vitória. O presidente do Vitória me assegurou que vai comprar os direitos econômicos do Kaká, operação de 2,5 milhões de dólares, tá? O Marcelo Silva, o Depay não quer renovar, ou a cúpula do Corinthians não quer fazer nem proposta. Marcelão, hoje eu posso contar que o Marcelo Paz é o único muito interessado em segurar o Memphis Depay. O presidente Osmar Stabile e todos os seus diretores próximos são radicalmente contrários à permanência do holandês. O Memphis não se posiciona, essa é a grande verdade, tá? Paulo Alexandre Martins, boa noite, Nicola, queridos amigos, tudo bem? Nicolinha, como é que tá com você? Cadê o 03? 03 tá em casa hoje, inclusive tava com febrezinha, enfim. Sou deficiente visual, alguma quente no meu timão hoje? Deixa eu falar sobre Malcom. Li durante a tarde que o Malcom é um dos alvos do Corinthians para julho. Cara, tomei um baita susto. O Malcom é titular absoluto no Al Hilal, foi comprado por 60 milhões de euros, hoje está avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros. O Corinthians não tem grana para contratar o Arthur Cabral, que chegaria de graça somente pelo salário. Como é que vai gastar 25 milhões de euros para contratar o Malcom? O contrato do Malcom com o Al Hilal é longo. O que eu fiz? Entrei em contato com o pessoal do staff do Malcom para perguntar, existe alguma negociação? Sondaram, perguntaram? E a resposta que eu obtive é de que o Malcom, se sair do Al Hilal, sairá para jogar no Catar. Essa é a informação, tá? Tudo a partir de agora é uma suposição minha, porque eu tentei avançar com essa fonte e a fonte não quis abrir mais nenhum detalhe. Eu perguntei, tá bom, mas qual é o time no Catar? Não posso falar. Mas para mudar para quando? Para julho. Enfim, quem tem contratado jogadores da Arábia Saudita e de grandes centros lá no Catar é o Al Sadd, que é o time do príncipe lá do Catar, é o time mais rico de todos. É o que quase sempre ganha o campeonato, é onde o Emerson Sheik mandou e desmandou, enfim. E o Al Sadd é o clube que, por exemplo, levou, algum tempo atrás, o Roberto Firmino da Arábia Saudita. O Firmino sai do Al Ahly para se mudar para o Sadd. Outro jogador importante brasileiro que saiu do seu time para jogar no Sadd foi o Claudinho. Pertencia ao Zenit, pretendido por vários clubes brasileiros. O Claudinho virou reforço do Sadd. Então, se for para o Malcom sair do Zenit para jogar no Catar, eu chutaria que ele pode ir para o Sadd, mas aí é um palpite. A informação é de que há uma possibilidade dele trocar o Al Hilal pelo Sadd, tá? Segundo ponto, embora o Corinthians não tenha chance de contratá-lo, é possível que o Corinthians ganhe dinheiro. É possível não, o Corinthians vai ganhar dinheiro se o Malcom se transferir. Isso porque o Malcom foi atleta do Corinthians dos 12 aos 19 anos de idade e o Timão tem direito a 2,5% do valor de qualquer venda que inclua o Malcom. Quando o Malcom troca o Zenit pelo Al Hilal por 60 milhões de euros, o Corinthians embolsa quase 8 milhões de reais. Certamente a cifra vai ser inferior, porque hoje o Malcom não vale os mesmos 60 milhões de euros. Mas é um negócio que pode acabar garantindo dinheiro para o Corinthians, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.